Para fazer é até bom gravar em dois Aí, foi iniciar, velho. Agora tá Começou a dando gravar. certo. Agora Aí, ó. começou. É porque vocês estão vendo a tela do computador, então, né? Aham. É até bom gravar em dois momentos para não ficar muito pesado. Aí entra, aí até para baixar os links depois, para fazer o vídeo ficar mais tranquilo, para postar lá. Ah, não, beleza. Terça-feira eu fiz um que é de 3 horas, cara. Ficou um tempão para baixar, demorou para caramba. Então, assim, Beleza. vai ficar até melhor. Então, olha só, vamos voltar aqui e falar sobre agora o que é função de segundo grau, porque esse aqui que é o que interessa para gente, e aí vai dar uma luz também para vocês aí que tentaram fazer os exercícios, e também da lista 2, os que estão lá no final, e talvez não conseguiram. Vou ver se eu dou uma acelerada aqui, até para a gente poder chegar na lista, né, nas listas de exercício. Então, função de segundo grau, né, é uma função f de R em R, ou seja, do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais, tá? Que todo número x que associa um número a essa leizinha aqui agora, ó, tá? É dada como uma função quadrática ou função de segundo grau. Função de segundo grau também é dito como função quadrática. Então, ax ao quadrado mais bx mais c, né, que é igual à equação de segundo grau, quando ela tem esse meu f de x aqui, ó, ou o meu y, né? Pode ser substituído por y, ela é dita uma função de segundo grau. Repara que não é mais igual a zero. Equação do segundo grau, ela é igual a zero. Função do segundo grau, ela não é igual a zero, ela é igual a y, ou igual a f de x, tá? Aonde o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio, a imagem, também vai ser o conjunto dos números reais. Lembrando que A, B e C... Professor, Oi? um exercício na lista 2 Sim. que está escrito assim, ó, se f de x é igual a x elevado a 2 mais 3x mais 4, então quanto vale f de x menos 1? E daí eu não entendi, não. Tem que fazer esse mesmo negócio aí que o senhor está fazendo? Esse exercício vai fazer o seguinte: quanto que vale o f de x menos 1? Aonde tem x na sua equação, você vai substituir por menos 1 e vai resolver aquilo ali. Resolve, você vai encontrar o valor. Quer saber, na verdade, qual é a imagem da função quando o domínio é menos 1. Essa é a ideia. Quer saber, na verdade, é isso. Quer ver? São esses exercícios aqui, não são? Ó? Se f de É x... da lista 2. Isso. Isso. É esse aqui, não é? Aham. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer basicamente isso aqui, ó. Você vai resolver a equação, ó. Aqui, ó. Número 2, ó. Tá vendo, ó? F de x é igual a x ao quadrado mais 3x mais 4. Você está pedindo para você achar f de menos 1. Aonde tem x, você vai substituir por menos 1, vai fazer a operação, tá vendo? Ó? Menos 1 ao quadrado, Tá. x, 3 vezes menos 1, mais 4. Menos 1 ao quadrado dá 1, 3 vezes menos 1, menos 3, mais 4. Aí, 1 vezes 1 menos 3 dá menos 2, menos 2 mais 4 dá 2. Então, f de menos 1 igual a 2. Entendeu? Então, na Beleza. verdade, o que é que É você faz porque é eu e o achar Thales a imagem, tava. tá? Ah, tá. Beleza? É que eu e o Thales tava tentando fazer, só que nós não conseguiu, não. Não, ótimo. Mas aí agora deu para esclarecer a dúvida, tá vendo? Beleza. Ótimo. Nós vamos voltar nessa lista daqui a pouco. Uhum. Obrigado. Essas resoluções eu vou disponibilizar. Então, olha só. Então, uma equação de segundo grau é uma equaçãozinha desse tipo, né? Então, aonde A, B e C, né, são ditos coeficientes da função. E o A, B e C tem que ser número real, e o A não pode ser zero, o A tem que ser diferente de zero, porque se o A for zero, aí a equação do segundo grau não é mais uma equação do segundo grau, né? Passa a ser uma equação do primeiro, e é a mesma ideia de função de equação do primeiro grau. Do primeiro grau, essa aqui é uma função do segundo. Bem, como que é o gráfico de uma função de segundo grau? O gráfico de uma função de segundo grau não é mais uma reta, agora vai ser uma parábola, é uma Parado. isso, chamado parábola, é essa curvazinha aí, ó, tá? Aí essa curva azul.
Ou ela pode ser do jeitinho que está aqui agora, com essa boca dela, podemos dizer assim, voltada para cima, essa boca chama concavidade, ou a concavidade está voltada para baixo. Então, ela pode ser para cima ou para baixo. Então, uma equação de segundo grau, né, ela vai ser sempre uma parábola, e essa parábola é uma curva, tá certo? Então, a equação do primeiro grau, o gráfico é uma reta, equação do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Equação do terceiro grau, o gráfico é uma outra curva, equação do quarto grau é outra curva, só que a gente não vai se preocupar com esses outros tipos de equações, não, só do primeiro e do segundo. Então, olha aqui, ó, para essa função específica aqui, ó, seja a função f de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. A sua representação gráfica é essa, ó, para essa função específica. É igual reta. Para cada equação, para cada função do segundo grau, existe uma parábola específica. Vamos voltar aqui, ó, vamos vir aqui no nosso gráfico. Vamos colocar uma equação aqui, ó, y é igual a x ao quadrado mais 4x, por exemplo, menos 2. Olha aqui, ó, olha como é, para essa equação aqui, como é que é a nossa parábola? Como é que ela ficou? Eu chutei aqui um valor para a equação. X ao quadrado mais 4x menos 2. Essa é a parábola. Ela cortou em 2 pontos, né? Como é que é? Ela cortou em 2 pontos no eixo X. Isso. Uma coisa que nós vamos observar é que a parábola, ela provavelmente vai cortar o eixo X em 2 lugares. Ou 2 lugares ou 1. Ou não vai cortar em nenhum. Por exemplo, essa aqui, ó, vai cortar só em 1, ó. X ao quadrado menos 4x mais 4, por exemplo. Olha só, essa aqui agora. Zero. Isso. O delta dá zero, então provavelmente é com relação a delta mesmo. Repara que ela só toca aqui em um ponto, ó. E pode acontecer de eu ter parábola assim, ó, y é igual a, vamos ver uma aqui, x ao quadrado menos 4x mais 5. Repara que essa parábola que eu desenhei agora, que é essa aqui, ó, ela não toca no eixo X. Todas essas 3 parábolas que eu coloquei têm concavidade voltada para cima, tá vendo? A boca da parábola está voltada para cima, mas pode acontecer da parábola ter concavidade para baixo, né? Ou seja, a boca da parábola... Porque essa daí não existe raiz para ela, né? Isso, justamente. Essa que está aqui, né? Essa com concavidade para cima, né? Essa não existe, verdade. Essa não tem concavidade para ela. Tá vendo? Ó? Ou seja, concavidade não, raiz. Ou seja, porque para tocar, para ter raiz, a parábola vai ter que cortar o eixo X. E nesse caso ela não corta, né? Agora, essa parábola que eu desenhei aqui agora, né, com concavidade para baixo, ó, repara que o valor de A dela, não sei se dá para enxergar aí, que aqui está bem pequeno, o valor de A é negativo. Então, provavelmente é o A que vai mostrar se a parábola vai ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Então, para cada... Então quando corta de dois pontos no X, é maior que zero. O delta. Eu vou falar sobre isso. Quando encosta só em um, é igual a zero. Igual a zero. E quando não encosta, menor que zero. Não existe a raiz. Isso, não existe raiz, é menor do que zero. Isso mesmo. Ótimo, tá? Então, aqui a gente tem o gráfico de como que é uma função do segundo grau, tá? É sempre uma parábola, não esqueçam disso. Como que a gente constrói esse gráfico? Como que a gente vai construir esse gráfico? Ó, o exemplo é, esboce o gráfico da função x ao quadrado menos 4x mais 5. Primeiramente, nós temos que encontrar os pares ordenados que pertencem a parábolas e vamos representar esses pares ordenados no plano cartesiano. Então, é interessante construir uma tabela. Eu construí essa tabelinha aqui, ó. Então, por exemplo, de novo, atribuir alguns valores. Menos 1, 0, 1, 2... Essa tabela e a outra ajuda muito, viu? Ajuda demais, né? Porque aqui você consegue... só jogar os valores. Justamente. No lugar do x, né? Por exemplo, o x aqui vale menos 1. Então, aonde tem x, você vai substituir por menos 1. É igual aquele exercício que você tinha me perguntado, tá vendo? Então, no lugar do x aqui, ó, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 mais 5. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 vai dar 4, e aqui vai dar 5. 1 mais 4
Vai dar 5 mais 5, 10. Então, quando o x é menos 1, o y é 10. Aí eu posso vir aqui, ó, e marcar os pontos. Aqui estão todos os pontos, ó. Primeiro ponto que eu achei, que foi x valendo menos 1 e 10, ó. Lá em cima, ó, para o ordenado, ó. Menos 1 para x, 10 para y. Esse exemplo está lá no nosso livro também, tá? Então, menos 1 até o 10. Tá? O primeiro ponto. Depois, eu substituí o x valendo 0. Quando o x vale 0, ó, x valendo 0, ficou 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 5. 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 0 é 0, mais 5 é 5. Então, quando x é 0, o y é 5. Então, ó, quando o x é 0, o y vai ser 5. Tá? Outro ponto. E fiz isso para todos os pontos da minha tabela aqui, que eu chutei nesse caso aqui. Fazer tabela para função do segundo grau, às vezes, não é uma tarefa fácil. Sabe por quê? Porque talvez você passa alguns pontos e aí você não pega a parábola toda que você quer. Esse que é o problema. E aí você não consegue desenhar a parábola. Então, o interessante é fazer o que eu vou ensinar aqui mais para frente, que é para construir construir o gráfico de uma maneira mais simples, igual na reta, né? Achando 2 pontos. Então, aqui agora, ó, depois que você marca todos os pares ordenados, você consegue representar também todos esses pontos. Só que aqui agora você não vai ligar. Você vai ter que ligar pensando que é uma parábola. Então, você liga esses pontos aqui formando uma parábola, igual tá aqui, ó. Então, você vai juntar, né? Fazendo a parábola aqui, ó. Desse jeito, ó. Que tem os pontos. E você vem com o lápis. Professor. Oi. Acho que se você clicar com o botão direito do mouse, você tem a opção aí de ter um lapisinho para você escrever. Tem? Não, acho que eu não vou ter aqui não, viu? Ah, vou ter sim. Depois apaga? Apaga sim. Vocês são bom mesmo, hein? Deixa eu ver se vai dar. Caneta aqui, ó. Cor da tinta. Preta. Ai, ó, bacana, legal. Gostei. Vamos voltar. Então, olha aqui. Ó, gostei desse negócio, hein? Ficou bom agora. Então, olha aqui, ó. Eu esqueci disso daí, São... eu ter te falado no começo. Não, valeu. É porque como minha área é matemática, a gente raramente eu trabalho com um slide. Então, esses É recursos que eu verdade. É que os outros professores estão com a gente, aí eu lembrei. Só que eu falei, lembrei tarde demais. então, valeu, vou usar para direto agora, então. Porque fica interessante, a gente pode marcar aqui, né, a função, né, risca aqui a função, mostra que essa aqui é a função. Ah, legal. Isso. Então, essa aqui é a função do gráfico. Então, se você vir aqui ligar todo mundo aqui, né, ó, não, tô até bom, não tô tremendo muito, não. Você vai formar uma parábola, né, ó, você tem a parábolazinha aqui, tá? Nesse caso nosso aqui. Agora, igual eu falei, fazer essa tabela não é legal ficar fazendo essa tabela para parábola. Nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes que quando eu trabalho com parábola, acaba que fica mais fácil eu fazer isso do que ficar fazendo essa tabela. Porque talvez eu escolha pontos que não esteja só um pedaço, use só esse pedaço da parábola aqui, ó. Talvez eu pegue pontos e aí, na hora que eu for desenhar a parábola, eu faço só esse pedaço. E esses outros pontos aqui, eu não sei o que está acontecendo. Esse que é o problema, tá? Isso aí atrapalha um pouquinho do que a gente vai ter que fazer, tá? Concavidade da parábola. Isso aqui é importante demais para a gente. Mas é muito simples. Você lembra lá em função crescente e função decrescente, lá na função do primeiro grau? A gente só olhava o valor de A. Para a concavidade da parábola, que é você saber se aquela boca da parábola está voltada para cima ou voltada para baixo, também é a mesma coisa, é só olhar o valor de A. Ó. Se o A for positivo, né? Se o A for positivo, a parábola vai Voltada para cima. Ó. Se a parábola for positiva, a concavidade dela vai ser sempre para cima. E se o A for negativo, ó, se o A for negativo, a parábola vai ter concavidade para baixo. Isso aqui que é a concavidade, ó, tá vendo? Ó? Isso é a concavidade, a gente chama de concavidade da parábola, tá? A concavidade da parábola é para cima ou para baixo. Não tem para o lado, existe também, mas é outra função. Não é nesse caso nosso aqui, não. Então, se você observar, o valor do A da parábola é positivo, o desenho do gráfico dela vai estar voltado para cima.
Você olhou, o A é negativo, né? Igual está aqui, né? O A aqui é negativo. O que acontece? A parábola tem a concavidade voltada para baixo, tá certo? Bem fácil isso aqui, não pode errar, tá? Aqui eu coloquei negócio para usar o GeoGebra, mas já estamos usando já. Olha aqui, ó, exemplos. Olha só, dada a função y é igual ao quê? Ó, a função é essa, ó, y é igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 7. O valor do A dessa parábola é menos 2. E menos 2, aqui está errado aqui o sinal, tá? Ó, que é menor, né? Menor do que zero. Esse que é o sinal de menor. É menor do que zero. Então, a concavidade está voltada para onde? Para baixo. Tá ok? Então, se eu for fazer o gráfico dessa parábola aqui, a gente pode até ir lá no GeoGebra e fazer o gráfico dessa parábola aí, ó, cuja função é 2x ao quadrado menos 5x mais 7. Só para a gente ter certeza, ó. O que acontece? Se a gente for fazer o desenho da parábola, a função é y é igual a menos 2x ao quadrado. Tá vendo? Ó, só que colocar menos 2, já começou o desenho e já ficar para baixo. Menos 5x mais 7. Aí, ó, aquela parábola lá que eu estava fazendo no exemplo, é essa daqui, ó. Repara que a minha parábola tem concavidade para baixo. Por quê? Porque o valor do A é negativo. Toda vez que o valor do A for negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Bem tranquilo isso, né? Não tem segredo, tá? Não tem segredo. A letra B, ó, o que vai acontecer agora, a letra B? Dada a função f de x, 5x ao quadrado menos 23x menos 1, podemos afirmar que a concavidade da parábola é voltada para cima. Por quê? Aqui está errado também, ó, gente. Aqui é mais, tá? Aqui é mais. Vacilei aqui nesses slides aqui, agora que eu estava reparando. Tá? Então aqui é mais, ó. Tá? Mais 5. Tá vendo? Ó, o A aqui, ó. O A é esse cara aqui. Aqui é o valor de A. Né? Ó, o valor de A está aqui. Então ele é mais 5, ele é maior do que zero. Esse é o sinal que eu errei aqui, tudo aqui, os sinais aqui, ó, vacilei, tá? Maior do que zero. Tá certo? Maior do que zero. Então, concavidade da parábola voltada para cima. Se a gente for lá no GeoGebra e desenhar, você vai ver que a parábola vai ter concavidade para cima. Então, o que a gente precisa saber? Se o A, né, for um número maior do que zero, a parábola que a gente vai fazer ela é assim, ó, concavidade para cima, tá? Que é o eixo X, ela tem concavidade para cima. E se o meu A for menor do que zero, ser maior do que zero é ser um número positivo, tá? E ser menor do que zero é ser um número o quê? Negativo. Então, a parábola vai ter concavidade o quê? Para baixo. Então, você tem parábola com concavidade para baixo quando o delta é negativo. O delta não, o A. Isso aí é bem fácil de fazer, não tem que fazer conta, tem que fazer nada. E isso ajuda na hora de que for desenhar a parábola, tá? Só olhando o valor de A, do coeficiente A. Quem que é o coeficiente A? É o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. É esse coeficientezinho aqui, tá? Raiz ou zero da função do segundo grau. A gente viu raiz ou zero de função do primeiro grau. Mas a ideia é a mesma. Ó. Raiz de uma função do primeiro grau é onde a parábola intercepta o eixo x. Ela intercepta o eixo x. É onde ela corta o eixo x. Então, ali é a raiz da função. Né? Se a gente for voltar aqui, ó, no meu GeoGebra, para esse exercício aqui, ó, as raízes da função seria aqui, ó, aonde a minha parábola intercepta o eixo x, ó. Aonde que é? O ponto A e o ponto B aqui, ó. Nesse caso, a nossa aqui foi 1, que está dando aqui, e menos 3,5. São as raízes da minha função. Então, as raízes da função é aonde, no gráfico, a parábola intercepta o eixo x. Isso é bem tranquilo também. A ideia geométrica do que raízes da minha parábola. Tá vendo? Ó, tá fazendo o desenho aqui, ó, tem uma parábola e aqui eu tenho uma raiz e aqui eu tenho duas raízes. É claro que as raízes vão depender do quê? De como que vai estar a minha parábola no gráfico. Se ela cortar o eixo x em 2 pontos, aí ela vai ter duas raízes. Se ela cortar nenhum, se o delta for zero, né, vai cortar num ponto só, e se o delta for menor do que zero, vai cortar em nenhum ponto. Tá? Aqui, ó, o discriminante, que é o delta, tá vendo, ó? O discriminante, que é o delta, ele nos vai dar informações em relação ao zero da função.
Ó, se o delta for maior do que zero, que é esse caso aqui, ó, se o delta for maior do que zero, vai existir o quê? Duas raízes, x1 e x2. Então, o gráfico da função vai tocar em 2 pontos. Se o delta for igual a zero, o que acontece se o delta for igual a zero? Vai tocar num ponto só, porque x1 é igual a 1. E se o delta for menor do que zero, a equação não tem raiz, ó, a função não tem raiz. Isso aqui é bem parecido com aquilo que a gente viu lá no início da aula de hoje, né, sobre equação do primeiro grau, tá? Então, ó, para mim saber as raízes da equação do segundo grau, o que eu preciso saber? As raízes é aonde a parábola corta o eixo x, tá? Aonde que ela corta o eixo x. Ela pode cortar em 2 pontos, 1 ponto, ou não pode cortar em nenhum ponto. E o que vai me falar, o que me fala, né? Quem que me dá essa informação? Quem me dá essa informação é o delta, é o discriminante. Tranquilo? Márcio, Oi. tem como você voltar um slide, por favor? Sim. Esse? O outro. Esse ou o próximo? O próximo Próximo é dele. esse? Oi? Próximo. O próximo. Esse aqui, né? Isso. Esse aqui. Isso. Sim. Diga. Da parte que você falou para cima e para baixo, tem como você falar ele de novo, por favor? Tem sim. Tem Aqui, como ó. você apagar também, viu, professor? Tem. Eu vou apagar aqui agora, ó. Cadê? Aí não atrapalha seus slides para caso você vai dar outra aula. Verdade. Deixa eu ver aqui onde. A borracha está desabilitada aqui. Mas depois eu apago, não tem problema não. Deixa eu só tirar a dúvida aqui. Mas valeu pela dica. Depois, quando eu for na próxima, eu dou um jeito de apagar. É o seguinte: para você saber se a concavidade da parábola está voltada para cima ou para baixo, o que você precisa saber é o valor de A da minha equação, da minha função do segundo grau. Se o A for um número negativo, né, ou seja, for um número menor do que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo, tá? Voltada para baixo, que é esse caso aqui. Se o A for um número positivo, igual aqui, ó, 5 é positivo. A parábola tem concavidade voltada para cima. Essa é a diferença. É só olhar o A. E a parábola começa no ponto A e vai no delta e depois termina no ponto C. Ou não? Não. É assim, ó. Aonde ela vai começar, onde ela vai terminar, a gente ainda não sabe. A gente ainda só sabe que o desenho da equação de segundo grau é uma parábola. Aonde ela começa, ela termina, daqui a pouco eu vou falar para vocês. O que o A me fala? O A me fala só se ela vai ser para cima ou para baixo. Entendido? Entendido. Isso. E o delta já vai me falar quantas vezes ela vai cortar o eixo X. Se ela vai cortar uma vez, 2 vezes ou não corta. Essas que são as informações. Entendido? Só isso. Então, o A me fala se é para cima ou se é para baixo. E o delta, né, vai me falar se ela vai cortar, igual tá aqui, ó, em 2 pontos, em 1 ponto ou em nenhum ponto. Que é isso que está acontecendo aqui, ó. Se o delta for maior do que zero, for um número positivo, ela vai cortar em 2 pontos. Se o delta for igual a zero, ela vai cortar em 1 ponto só. E se ela for menor do que zero, ela não corta em nenhum ponto, ou seja, ela não encosta no eixo X. São só isso, por enquanto, que a gente está vendo. Tá? Entendi, obrigada. Nada, ótimo. Próximo. Agora, como que eu faço para determinar os zeros da raiz da função? Se você tem lá um exercício, fala assim, determine as raízes da função de segundo grau. É só pegar essa equaçãozinha aqui e igualar ela a zero. Como que você iguala ela a zero? Você pega menos x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. E aí, o que você faz? Né? O que você precisa fazer? Resolver a equação de segundo grau. Resolver a equação de segundo grau a gente já viu na aula de hoje. Usa a fórmula de Bhaskara. B ao quadrado menos 4ac. Aqui, ó, o B vale 2, o 4 aqui continua menos 4, o A vale menos 1 e o C vale 3. Então, você tem que 2 ao quadrado vai dar 4,
né? Aqui, ó, fazendo a próxima linha aqui vai dar 4. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 vai dar 4, vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Delta é 16. 16 é um número maior do que 0, menor do que 0 ou igual a 0? Maior que Maior 0. do que 0. Maior, não é? Então, isso mesmo. Então, se ele for maior do que 0, ó, pelo que a gente tinha visto aqui, ó, se ele for maior do que 0, olha como é que vai ser a nossa parábola, ó. Ela vai ser assim, ela vai ter duas raízes, ela vai cortar o eixo X em 2 pontos. Então, provavelmente, ela vai ser desse jeito. É isso que o delta me mostra, tá vendo? Eu perdi se você resolveu aquela equação. Ah, tá. Não resolvi, não. Volto nela lá. Vou resolver, tá? Vou voltar nela. Você fez ela? Fiz, mas não sei se vai dar certo, não. Prefiro que você fale. Tá, eu vou voltar nela, eu vou chegar nela lá, tá? Pode ficar tranquilo. Assim que eu acabar a explicação aqui, a primeira que a gente vai resolver é ela. Então, delta deu 16. Continuando, então, fazendo a fórmula de delta, né? Então, a gente vai ter B, que é o menos. Agora, aqui não tem o parênteses, por quê? Porque o B é positivo, é 2 positivo. Então, só repetir o sinal da fórmula. Mais ou menos a raiz de 16, 2 vezes o valor de A, ó, o A vale 1. O A, então, é menos 1, desculpa, né? O A vale menos 1. Aqui, ó, tá errado, tá, gente? Que é 2, ó, tá? Que é 2. Acho que eu usei esse slide para poder fazer outro exercício, né? Então, aqui ficou menos 2, tá? Que é menos 2. Então, ficou menos 2, mais ou menos a raiz de 16. Raiz de 16, que é 4, tá vendo? Sobre menos 2. 2 vezes 1, menos 2. E aí, ó, aí aqui eu já consertei já, ó, tá? Coloquei o menos 2. Então, você vai ter que fazer menos 2 mais 4 e menos 2, menos 2. Um para o sinal positivo, um para o sinal negativo. Menos 2 mais 4 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, x vale 1. Menos 2, menos 4 vai dar menos 6. Menos com menos vai dar mais. 6 dividido por 2, 3. Então, você tem como solução 1 e 3. Então, as raízes... A raiz da função isso. é 1 e 3. 1 e 3. Isso aí, ó. O que quer dizer esse 1 e 3? Quer dizer que lá no gráfico da minha função, a parábola vai cortar o eixo X em qual ponto? Ponto 1 e ponto 3. 3. Tá? Então, se você pegar... Oi? Esse X1 aí, Sim. ele não seria negativo, não? X1? É? Deixa eu ver aqui. Ele é negativo, né? Porque eu comi um sinal aqui, né? Está certo, ó. Tá vendo, ó? Ok? Ele é negativo, sim. Porque o menos 2 aqui, né? Comi o sinal do menos 2, não posso, né? Então vai dar... aqui esse cara aqui é positivo, né? O positivo com negativo dá negativo. Então aqui é menos 1, correto. Boa observação. Obrigado, viu? Valeu. Então, se for, olha só, se a gente for fazer o desenho lá no plano cartesiano dessa função, né? Que é menos x ao quadrado mais 2x mais 3, repara que o gráfico, ó, deixa eu colocar um novo aqui para nós, aqui, só para não... Vamos colocar a função aqui, ó. A função é y igual a menos 2x ao quadrado mais 2x mais 3. Aqui ficou tudo igual, por causa disso que deu só pontos. Aqui é mais e aqui também é mais. Aí, ó, o gráfico tá aí. Tá? Menos 2x mais 3, é isso mesmo? Ah, não, aqui não tem um menos não, né? Aqui é só menos 2x, desculpa. Então agora vai dar certo. Aí, beleza. Então olha aqui, ó. Se for observar, ó, os pontos onde a parábola e o eixo x se interceptam, ó, é o ponto menos 1, que nós encontramos lá, que vocês corrigiram, que está certíssimo, e o outro ponto é o 3, ó. Então a parábola, ó, e ela tem concavidade para baixo, por quê? Porque o A da parábola, o A vale quanto? O A vale menos 1, o A dessa parábola aqui vale menos 1. Então a concavidade é voltada para baixo, que é um número negativo. E aqui, ó, nesse caso nosso aqui, as interseções da parábola com o eixo x é menos 1 e 3. Tocou em 2 pontos, por quê? Porque a parábola, o delta deu um número positivo, né? O delta deu maior do que 0, tá? Então, um número maior do que 0 faz com que a parábola toque o eixo x em 2 pontos. Olha só, essas informações são informações importantes, tem que guardar isso, tá?
guardar o delta, né? Isso vai estar relacionado com as raízes da função, e guardar o A. O A está relacionado com a concavidade da parábola, se é para cima ou se é para baixo. Certo? Sim. Olha, ó, as raízes da função é -1 e 3, tá? Se tiver dúvida, pode perguntar. Senti falta também do presencial. Tava tão bom. A sua aula estava perfeita no presencial. É porque aqui as coisas já vêm prontas, né? É ruim da gente ter que ficar fazendo, né? A gente não tem aplicativo que permite que a gente escreva, né? Se aqui em casa tivesse um quadro, eu ia dar aula no quadro, mas não tem. Mas eu acho que deve voltar, gente, né? Vamos pensar positivo. Logo melhora, professor. Daqui a 2 semanas, eu acho que as coisas devem voltar. Tomara. Eu não consigo entender quase nada por aqui. Como é que é? Posso tirar uma dúvida fora da aula? Pode. Como é que é a prova online se a gente tiver que fazer? Não sei. Não sei, porque nós nunca tivemos prova online na faculdade. Não, vai ser uma dúvida que é minha também. Também queria saber. Por que? Está tendo prova online aonde? Na PUC. Na PUC? Provavelmente vai ser assim que eu acho que funciona. Vai ter um horário, que você vai ter que entrar lá e fazer a prova naquele determinado horário. E depois vai fechar a plataforma, você não vai conseguir entrar mais. Entendeu? Mas seria igual o desafio nota máxima, será? Provavelmente. Então, você vai entrar lá, vai abrir o questionário, vai ter um tempo, o tempo vai ser cronometrado, deve estar regredindo, e você vai resolvendo, né, de múltipla escolha. Provavelmente, se tiver, vai ser desse jeito, mas eu não acredito que seja assim. Até porque, talvez, a PUC já tem uma estrutura já para fazer isso. A faculdade, eu acho que não vai ter isso ainda, não. Se tiver, estão bolando aí uma maneira de fazer isso. Mas os coordenadores dos outros cursos e próprios cursos de vocês, eles já falaram para a gente que a gente não tem ainda uma decisão sobre isso, não. Os professores mesmo estão querendo saber, né? Estão perguntando como que vai ser, né? É porque a Mônica, ontem na reunião do RH Júnior, falou que provavelmente não vai voltar dia 13. É mais certo que não volte. Entendi. Eu também estou achando que não vai voltar dia 13, não. Estou achando que a gente pelo menos mais umas 2 semanas aí deve ter esse negócio aí ainda. Porque o pico do negócio vai acabar só lá pro final de abril. Provavelmente. Eu tava pensando que acho que nós vamos poder encontrar só em maio mesmo, eu tô achando. Não, vai dar ruim. Né? Isso que é o problema, tá? Deixa eu fechar essa parte aqui de vértice, que aí eu vou falar de... Vou voltar lá para os exercícios. Como é que é? Acabar esse daí, aí nós já parte para os exercícios. Isso, vamos falar sobre vértice aqui, a gente vai para os exercícios. Porque o vértice é importante. O vértice da parábola é o ponto do gráfico da função, ela muda de sentido, tá? É esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o vértice da minha parábola, tá? O vértice da parábola... Onde que tá? Tá aqui. O vértice da parábola... Deixa eu só mudar isso aqui. Caneta. O vértice é esse pontinho. Ficar tranquilo, Pedro. É esse pontinho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Isso que é o vértice da parábola. Tá vendo que a parábola ela vem num sentido, tá nesse sentido aqui, ó. É lá onde ele encosta. Isso. Aonde ele mudou o sentido, até aqui ela estava crescendo, tá vendo? Ó? Partiu desse ponto aqui em diante, ela muda de sentido, ela passa a ser decrescente, tá vendo? Então, toda o vértice dessa parábola aí é o 2. Isso, é o 2 para x e o 2 para y. É porque a gente sempre vai ter um xv, né? E um yv, sempre, tá? E é um par ordenado, a gente chama esse vértice de v. Então, é o vértice da parábola. Se ela tiver concavidade para baixo, acontece a mesma coisa. Vai ter concavidade para cima e concavidade para baixo. Vértice tanto para cima como para baixo. Então, é aonde ela muda. Tem como a gente encontrar esse ponto. Como que a gente encontra esse ponto? Encontrando esse ponto através dessas fórmulas aqui, ó. O xv é dado por menos b, ou seja, o valor de b, dividido por 2 vezes o valor de a. Tá? Aí você acha o valor de xv. O que é o valor de xv?
O valor de xv seria esse ponto aqui, ó. A gente encontra esse cara aqui, ó. Esse aqui é o meu xv, tá? E o YV é esse outro cara aqui, ó. YV. É esse cara aqui. A gente consegue encontrar ele também, usando essa fórmula aqui, ó. A fórmula do YB é menos delta sobre 4A. Então, a gente tem que calcular o delta, né? Usa a fórmula do delta, bonitinho lá, que é B ao quadrado, menos 4AC, né? Faz isso daí, que escrever aqui não vai dar muito certo, não, tá? E faz a fórmula do delta e substitui aqui. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, o meu YV. Aqui a parábola agora tem concavidade para cima. E aqui eu tenho o meu XV. Aqui é o vértice, ó. Esse é o vértice. As coordenadas é dada por menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Aqui é o XV e aqui é o meu YV, tá certo? Então, quando pedir para calcular as coordenadas do vértice, é só usar essa fórmula. Ó, eu não fiz nenhum exemplo aqui, mas tem exemplo lá na lista de exercício. Eu vou fazer lá. E só para a gente fechar, ponto de máximo e ponto de mínimo. Quanto que uma função do segundo grau tem ponto de mínimo e quanto que uma função do segundo grau tem ponto de máximo? Uma função do segundo grau tem concavidade. Isso, quando a concavidade for para baixo, né? Ou seja, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, quando o A for maior do que zero, a concavidade da parábola, ó, eu voltei, desculpa. Isso, ó, concavidade é para cima, então ela tem ponto de mínimo, tá vendo? Por que ponto de mínimo? Porque isso aqui é o menor valor da parábola. É o menor valor que a parábola pode assumir. Então, é o menor valor que ela pode chegar, né? Isso, aham. E o ponto de máximo seria o quê? O ponto de máximo seria o maior valor que ela pode. Isso. Ela consegue alcançar. Isso. E só vai poder ter ponto de máximo se o delta for o quê? Ó, se o A for o quê? Menor do que zero, porque a concavidade tem que estar voltada para baixo, né? Porque se a concavidade estiver voltada para cima, ela tem ponto de mínimo. Essa é a ideia de máximo e mínimo. Essa ideia aqui, ó, é para resolver aqueles exercícios da lista lá da lançamento da bola, o goleiro chuta uma bola, o cara arremessa uma bola de basquete, tá ligado? É esse exercício aqui, é ponto de máximo e ponto de mínimo, tá? Então, quando a parábola tem concavidade para cima, nós temos ponto de mínimo. Quando a gente tem concavidade para baixo, nós temos ponto de máximo. Essa é a ideia. E só olhando para o valor de A, a gente já sabe o que está acontecendo. Tá? Ó, exemplo, ó, determine as coordenadas do vértice da função. Então, o que eu quero fazer? Determinar as coordenadas do vértice de uma função. Olha essa funçãozinha aqui, ó. O A aqui é igual a 1, não é? Porque, olha só, o número que está aqui na frente é 1. 1 é maior do que 0. Maior do que 0, a concavidade dessa parábola vai estar voltada para cima ou para baixo? Não entendi, professor. Sim. Eu quero Virada saber para cima. como o A é maior do que... Isso mesmo, voltada para cima. Ou seja, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, vai ter ponto de máximo ou vai ter ponto de mínimo? Ponto de Mínimo. De mínimo. Mínimo. Beleza, muito bem. Ótimo. Aí, aqui, ó, o exercício é que você calcula as coordenadas do vértice da parábola. Então, o que é fazer as coordenadas do vértice? É encontrar, aqui na verdade que eu tive que fazer o delta, mas é usar aquelas duas fórmulas. É o quê? É encontrar o XV e o meu YV. Mas para isso, então, eu tenho que saber quem é A, o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale 3. Fazendo o delta, a gente precisa do delta, porque a fórmula precisa do delta. Então, vai ficar B ao quadrado menos 4AC, o B vale menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, não é? Vezes 3, que é o valor de C. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado vai dar 4, esse menos aqui continua tudo positivo, 4 vezes 1 vai dar 4, vezes 3 vai dar 12. 4 menos 12, né, vai dar menos 8. O delta deu negativo. Não tem problema do delta dar negativo, não. Mas agora, olha só para a gente dar uma treinada. Quando o delta é negativo, o que acontece com as raízes da minha equação? Não tem raiz. Ela vai passar uma...
Isso, o gráfico da minha função vai ficar assim, não é? Ó, ele não toca o eixo X, ó. Não toca, tá longe do eixo X, tá vendo? Ó? O gráfico tá aqui, tá vendo? Ó? Mas ele não encosta aqui embaixo, aqui no eixo X. Aqui é o eixo Y, né? Ó? Aqui é o eixo Y e aqui não toca. Muito bem, isso é importantíssimo, ótimo. E agora, ó, oi? É confuso, porque o valor de menos não fica embaixo? Qual menos? Geralmente o -1, menos 2. Mas o que acontece? Eu entendi. Você está falando aqui no gráfico, né? Uhum. Mas o que acontece? Esse valor de menos, a gente não está representando ele no gráfico. Ele só está servindo para a gente ter uma noção do comportamento da parábola, entendeu? Eu não estou trazendo esse -8 aqui para o gráfico. Eu só estou observando que esse sinal negativo faz com que a minha parábola tenha esse comportamento, dela estar sem tocar o eixo X. Essa é a ideia. Tá? Não acha que porque o delta é -8 que eu tenho que trazer esse -8 aqui para o gráfico, não. Tá? Observar que ele é negativo permite observar isso, ó, que a minha parábola é uma parábola que não corta o eixo X. Essa é a ideia. Mesmo na função, o A não sendo negativo. Isso, mesmo não sendo negativo. Porque se o A for negativo, ela pode não encostar no eixo X, só que ela vai estar desenhada aqui embaixo assim, ó. Tá vendo? Ó? Ela vai estar assim, ó. Se o A for negativo, ó. Ela não encosta o eixo X, mas ela está para baixo. Porque se ela for um pouquinho para cima, né? Se ela estiver aqui, ela vai cortar o eixo X. Aí o delta não vai ser negativo, não. Pode acontecer do A ser negativo e o delta também ser negativo. Aí vai acontecer essa parábola aqui, ó. Tá? Vai acontecer essa situação. Ô, Marcos. Oi. Caso acontecer de nós ter prova presencial, você vai disponibilizar essas fórmulas para a gente? Disponibilizo. Geralmente, nas minhas provas, no final da prova, eu coloco todas as fórmulas. Um formulário. Ah, tá. Entendi. Beleza? Você só tem que saber usar. Tranquilo. Falou? Falou. Então, beleza. Que é o mais difícil. Mas aqui, ó. Vamos fechar aqui, ó. Então, quer dizer que para calcular o XV, né, que é o X do vértice, a fórmula é essa, ó. Fórmula. Menos B sobre 2A. Então, quem é B? B é -2. Então, é menos da fórmula, menos dessa fórmula aqui, ó. E o menos do -2. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 dividido por 2, 1. Então, o XV vale 1. Agora, e o YV? Ó, o YV é menos delta sobre 4A. Então, é menos da fórmula, aqui, ó, menos da fórmula, que é esse menos aqui, menos 8, que foi o delta, menos 8, que foi o delta, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 vai dar 4, 8 dividido por 4, quanto que dá? 2. Então, quer dizer que o vértice, ó, as coordenadas do vértice, ó, coordenada do vértice vale 1 e 2. Então, o XV vale 1 e o YV está valendo o quê? 2. Então, quando você tem um exercício, o exercício pede para você calcular as coordenadas do vértice, tem um exercício desse aí na lista 2. O que você vai fazer? Você vai usar essas fórmulas aqui, ó. Essa e essa outra aqui, ó. Essas duas fórmulas aqui, tá? Para calcular. Mas como é que a aula à distância ela é tão confusa? Quando ela está para cima nos números negativos, então ela pode ser positiva nos números negativos? Como assim? A parábola? É. Pode, ela não tem. Não, como assim? Ser positiva em que sentido? Maior que zero. Não seria maior que zero para ela ficar para cima? Isso, sim. Nesse caso aqui ó. Nesse caso aqui, o A é maior do que zero. Ó. Nessa parábola aqui, ó. O A é maior do que zero. Mas o delta é negativo. Entendeu? Ai, é confuso, mas tá bom. Nós vamos voltar nisso aqui depois, tá? Então, olha só. Vou voltar lá nos exercícios, principalmente da lista 2, que eu acho que talvez gerou mais dúvida. Depois a gente... Vamos ver se eu faço um vídeo pequeno. Oi? A gente vai... Você vai corrigir aquele exercício que passou no intervalo? Vou corrigir ele agora. Vou lá nele agora, tá? Ok.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu faço um vídeo pequeno explicando essa parte de parábola aí do valor do A, do valor do B, que eu vi que acho que gerou uma dúvida, né? De uma parte, pelo menos uma aluna ficou com dúvida. Só para a gente esclarecer, porque isso não pode ficar muito difícil, não, porque senão depois a gente vai ficar ruim na hora mais para frente, tá? Então eu vou ver se eu faço um videozinho pequenininho e aviso e posto lá para vocês. Agora, com relação ao exercício que eu pedi para a gente resolver, foi a letra C, não foi? Esse aqui, ó. X ao quadrado mais 2x menos 8. Né? Pedi para resolver esse, tá? O que eu vou fazer? Nós vamos resolver esse exercício, então. A resolução dele está aqui, ó. Letra C. Ele está aqui, ó. A resolução está aqui. Vocês conseguiram achar 2 e menos 4 como resposta? Primeira coisa aqui, ó, galera. Primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado na hora de resolver. Eu consegui também. Que bom, muito bom. É ótimo. Porque, ó, a primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado, vocês não podem errar, é determinar os valores de A aqui, ó, e B, e C. Tá vendo, ó? A, B e C. Achou o valor de A, achou o valor de B e achou o valor de C, as coisas já ficam mais fáceis, ó. O A vale 1, A é 1, B é B 2 e o C menos 8. C menos 8. Ficou bem tranquilo. Aí agora, ó, usa delta, que é a fórmula é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, eu tenho que o meu B vale... Quem é B? B é 2. Então, eu não coloquei dentro do parênteses, porque 2 é positivo. 2 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 8. Então, ficou, ó, 2 ao quadrado vai dar 4. Aí, aqui agora tem que tomar cuidado, ó. Menos aqui na frente do menos 4. Com o menos 8 aqui, menos com menos dá mais. E aí, na hora que você fizer 4 vezes 1 vai dar 4, vezes 8, 38. 4 mais 32 vai dar quanto? 36, ó. Então, o delta vale 36. Pode ter certeza aí, ó, gente, confere, quem errou, dá uma olhada no sinal. O sinalzinho, às vezes, é que confunde a gente, tá? Esse sinalzinho, às vezes, deixa a gente meio embolado aí, embola aí o meio de campo. Então, menos com menos aqui deu mais, tá? Por isso que ficou 4 mais 32. Parte para a segunda etapa, ó. X é igual a menos B mais ou menos delta sobre 2A. Então, quem é B? B vale 2. Sinal de menos aqui é o menos da fórmula, mais ou menos a raiz de 36, 2 vezes o valor de A. Quem é A? A é 1, tá aqui, tá? E aí vai ficar, ó, X é igual, menos 2 eu repeti, a raiz quadrada de 36 é 6, então ficou menos 2 mais ou menos 6 sobre 2, porque 2 vezes 1 vai dar 2. E aí aqui, ó, quem é o meu X1? O meu X1, aqui eu já fiz direto, tá, gente? Mas toma cuidado aqui, ó. Quem que é meu X1? Eu fiz menos 2 mais 6. Menos 2 mais 6, eu tinha menos 2. Né? Tava devendo 2. Só que eu ganhei 6, então eu tô com 4 aqui de lucro, ó, positivo. 4 com 2, 4 dividido por 2, 2. Então, o meu X1, né? O meu X1, ele tá valendo o quê? Tá valendo 2, tá certo? E agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui, se aqui eu fiz a subtração, agora eu vou fazer o menos 2 menos 6. Ó. Menos 2 menos 6 vai dar menos 8. Menos 8 dividido por 2 vai dar o quê? Menos 4, tá? Menos 4. Então, quer dizer que essa solução aqui, para esse exercício aqui específico, é o quê? Menos 2 e, ó, menos 4 e 2. Tá? Foi o que eu deixei aí no intervalo, tentar fazer. Vocês observaram aí quem... Você pode... Sim? Pode falar. Não, eu só ia falar só. Observa aí o que vocês erraram, né? Quem errou, agora quem acertou, tá de parabéns. Quem errou, presta bastante atenção no sinal, tá? E aqui, ó, vou disponibilizar para vocês toda essa resolução aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Tá toda aqui, eu resolvi todos os exercícios, ó. Você fazer o A2 aí? A2? 12? É, aquela lá. A2 que eu te perguntei aquela hora? Sim, senhor. Vamos nela. Aqui, ó. Pessoal, façam o seguinte.
tentem fazer resolver essas equações aí do exercício número 1, que ele vai até a letra P, que eu acho que ajuda vocês aí a treinarem. Quando eu vou mandar a resolução, vocês vão poder conferir se vocês estão acertando. Tá ok? Aqui, ó, exercício número 2. Exercício número 2 está pedindo para a gente fazer o seguinte no exercício número 2. Ó. Exercício número 2 é esse exercício aqui, ó. Verificar se f de x é igual a x ao quadrado mais 3x mais 4, então quanto vale f de menos 1? Quanto que vale f de menos 1? É calcular a imagem, é só trocar, tá vendo? Ó? No lugar do x aqui, na verdade, que no lugar do x nós vamos trocar tudo por 1, né? Por menos 1, onde tem x, ó. Onde tem x eu troquei por menos 1, ó. Tá vendo, ó? Então, x aqui, ó, f vale menos 1, aqui também tem x, ó, o exercício pediu isso. Então, ficou menos 1 ao quadrado, mais 3, menos 1 vezes menos 1, mais 4. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, mais 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, mais 4. Fazendo essa continha aqui, o que você vai achar? Você vai achar menos 2, vai achar 2 como resposta, que é esse valorzinho aqui, tá? Esse exercício é igual para todos os outros, ó. Quando você for resolver o número 3, só mudou a função e pediu f de 2. Depois te deu essa função e pediu f de menos 2. Tá vendo? Ó? Do número 2 até o número 6, todo o método de resolução... É a mesma coisa. É a mesma coisa, é só trocar o x pelo valor. Ó. Aqui pediu f de 2. Então, onde tinha x... Onde tinha x... Vou botar f2. Vai colocar o 2. Muito bem. Isso aí. Aí faz a conta. Toma cuidado para não errar o sinal, hein? Uhum. Esse exercício número 7 que é interessante, ó. O esboço do gráfico dessa função aqui olha só, quer saber, te deu essa função e quer que você determine qual desses gráficos aqui é o gráfico dessa função. Vou dar uma dica para vocês. Faz o delta da função e acha as raízes, porque repara que as raízes, olha aqui, ó. Essa letra A é uma concavidade para baixo, essa aqui é para cima, concavidade para baixo, concavidade para cima. Primeira coisa, o valor de A aqui é positivo ou negativo? Positivo. Positivo, concavidade é para cima. Já descarta a letra B e qual? E a letra D já tá vendo? Só pode ser A ou só pode ser o quê? Só pode ser a C, né? É a C. É a C, porque a B tem concavidade para baixo, não pode, porque o A é positivo. Se o A fosse negativo, aí entraria. Aí, olha só, já ficou metade das opções. Você só precisa descobrir se realmente ela corta em ponto 1 e 3 ou menos 1 e 3. Para isso, o que você vai fazer? Você vai calcular, fazer o delta da equação, né? Aqui, ó, você resolve a equação, ó, determina, faz ela igual a 0, faz o delta dela, ó. Aí você vai ver que a equação, as raízes vai ser 1 e 3, ó. Tá vendo? Acha as raízes dela. Aí, achando as raízes, vocês vão ver que a resposta... No caso dessa setinha, é só fazer o delta. Só o delta. Isso mesmo. Faz o delta, mas o resto, né? Faz a forma de Bhaskara completa, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Fez o delta, fiz o delta aqui, depois achei x1 e achei x2, ó. Tá vendo? E aí eu vi que os pontos que a parábola tá cortando, ó, é 1 e 3, não é menos 1 e 3, não. Isso aqui também tá fora. Resposta certa é a letra A. Beleza? Entendeu. Aí, ó. Olha essa daqui. Oi. Beleza. Olha aqui agora, ó. Qual a parábola abaixo, número 8, ó. Qual a parábola abaixo que poderia representar a função quadrática com o delta menor do que 0? Menor do que 0 é ser negativo. Então, quando o delta é negativo, letra A, B, C ou D? É quando a curva não encosta na linha. Muito bem, isso mesmo. A letra D. Letra D. Isso aí, galera. Ótimo. Questãozinha boa para pôr nas provas. Fácil, não precisa fazer conta, não demora para resolver. É mel. É facinho, tá vendo? Não é difícil. Tá ok?
Então, é essa daqui. Por quê? Vocês já responderam. Porque quando o delta é menor do que zero, a curva não encosta na linha. E a linha é o eixo X. Muito bom. Isso aí. Na prova precisa botar essa resposta ou então só marcar, professor? Vamos marcar. Beleza. Olha o número 9. O número 9 está perguntando determinar os valores que anulam, né? Que anulam a minha função. Valores que anulam a minha função é a mesma coisa que as raízes da função, tá ok? Como que eu acho as raízes da função, então? Igual a zero, não é isso? Aqui, ó, número 9, ó, anular a função. O que é anular a função? É fazer y igual a zero. Ó. Pega a minha equação igual a zero e resolve ela. Então, os valores que vão anular a função vão ser as raízes da minha equação, ok? Ô, professor. Oi. Mas nessa 9 aí, Sim. C tinha que ser esse 10 aí. Não entendi. Fala mais alto que ficou baixo, por favor. No exercício da questão 9, o 10 Sim. deveria ser negativo, não? Deveria? Deixa eu ver. Não, eu fiz com ele positivo mesmo aqui, ó. Ele é negativo, é verdade. Isso aqui tá tão na minha cabeça já. É menos 10, tá? É menos 10. Corrige aí pra mim. Boa, ótimo. Aqui, aqui, ó. Aqui, esse sinalzinho de menos aqui, ó. Aqui, em vez de ser mais, é menos, tá, gente? Corrige aí pra mim. Boa, valeu. Tem que ser menos. Muito bom. Ponto extra, né? Ponto extra, valeu. Ponto extra. O seu nome? Marcos Aurélio. Você é o que você tá lá na frente, né? Positivo e operante. Ó, junto comigo. Esse aí senta no meu colo. A dupla, vocês dois, né? Beleza. Nem na aula online vocês dois dão sossego. Mas tá ótimo, vocês estão participando, tá muito bom. Nossa, cheio de dúvidas. Agora, olha só, a número 10. Presta atenção no número 10. Chutando-se uma bola para cima, notou-se que ela descrevia a trajetória de uma parábola, cuja função é 4x menos 8x ao quadrado, onde h é a altura em metros e x é o tempo em segundos depois do lançamento. Qual será a altura máxima dessa parábola? Gente, todo exercício que envolver essas minhas equações de segundo grau e pedir para você trabalhar com altura alguma coisa máximo ou mínimo, você vai ter que usar o valor máximo ou mínimo que a gente viu da função, entendeu? Essa parábola aqui, ó, repara só, 48x menos 8x ao quadrado. Quanto que vale o valor de A? 48. Não. O valor de A está com x ao quadrado. É porque aqui está fora de ordem. Menos 8. Menos 8. Pegadinha, tá vendo? O 48, ele está só com o x. O 48 é o B. O A vale menos 8. Então, o A valendo menos 8, quer dizer o quê? Quer dizer que a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, ela tem o quê? Ela tem valor máximo. Tá vendo? Então, é isso aqui que está acontecendo. Ó. Fiz até o desenho aqui da bola. Ó. A bola está aqui. Ó. O cara chuta a bola, ó. Ela para no valor máximo aqui. Ó. Para não, ela atinge um ponto máximo e depois ela começa a cair. Essa altura máxima aqui, ó, você sempre vai fazer ela calculando o y do vértice. Sempre. Toda vez que pedir altura máxima, custo máximo, distância máxima, você vai você vai resolver fazendo o y do vértice, que é dado por essa fórmula aqui, ó. Menos delta sobre 4A. Aí você vai conseguir saber qual que é a altura máxima que a bola atinge. Porque a bola, ela descreve uma parábola. Ó. Tá vendo? E a parábola é descrita por essa equação aqui, ó. Essa equação. Descreve essa parábola. O A vale menos 8, o B vale 48 e o C vale 0. Até coloquei a tensão aqui, ó, e circulei, tá? Não precisa não confundir. Na hora que você fizer aqui, ó, o delta vai dar 2.304, na hora que você fizer o delta. E aí, na hora que você substituir tudo, você vai ver que a distância vai dar, a altura vai dar 72 metros. Então, quando acabar essa aula, eu vou assistir Pica-Pau para voltar na minha infância, porque tá doido.
Meu olho tá doendo já. Esses exercícios aqui tem muito no portal. Depois, na hora que vocês forem fazer, tem uns exercícios parecidos com isso. Por isso que eu coloquei uns aqui, tá? Então, a altura máxima que a bola atinge, ó, tá vendo, ó? Que é esse ponto aqui, ó, que é o vértice, é 72 metros. Como que você calcula? Fazendo o YV. YV. Não precisa fazer o XV, não. Porque o XV vai te dar o ponto aqui. Eu quero saber isso, ó. Quero saber a altura, tá? A altura vai estar... Professor, quando for calcular o mínimo, aí a gente vai fazer o XV. Não, continua o YV. Tá ok? Oi? Tanto o máximo como o mínimo, você vai fazer o YV. Ah, sim. Entendi. Tá bom? Tanto faz. Se for máximo ou for mínimo, você vai fazer o YV. Tá certo? Porque tem um exercício aqui que eu acho que pede o mínimo. É o 11, tá vendo? Ó? Numa sapataria, o custo diário da produção X de sapatos é dada por X ao quadrado menos 4X mais 410. P é a produção de sapatos e X é o valor em reais. O dono da sapataria quer saber qual é o custo mínimo da produção. Quer saber custo mínimo. Então, mínimo é a parábola ter concavidade para cima. Até porque o A aqui é positivo, tá vendo? Ó? O A vale 1. Então, quando você for fazer a resolução, você vai fazer o YV também. Tá? E, ó, entendi. Tá vendo? Ó? O YV, ó. YV. Aqui, ó. A fórmula que me dá a produção de sapatos é essa fórmulazinha que tá aqui, ó. É essa aqui. E a função é essa função aqui. Tá? Galera aí da logística usa muito essas coisas, tá, gente? Galera da logística, da administração, precisa muito disso, tá? XV a gente vai usar quando, professor? Quando vocês, em quê? Qual conteúdo? Não, em qual, para achar o quê? Por exemplo, você pode ter uma função que modela o custo de uma produção igual a essa, entendeu? Aí você pode saber qual é a quantidade de material que vai precisar, qual é a quantidade de dinheiro que a produção vai ser mínima, ou qual é a qual é a produção que vai gerar mais lucro, que vai gerar menos lucro. Na área da logística isso é importante, né? Ou senão talvez até para numa linha de produção, né? Você sempre tem um modelo. Oi. E em psicologia, nós vamos usar isso aí em quê? Em psicologia, você fez uma pergunta muito interessante, tá? Essa parte aqui de função, talvez você não use tanto, mas a parte que a gente vai ver na unidade 2, que é estatística, vocês vão usar bastante, tá? Mas talvez você pode usar isso daqui para você modelar alguma pesquisa sua, né? Uma pesquisa que você faça aí na área de recursos humanos ou na área de pessoas mesmo, na área de humanas, talvez você modele através de uma equação de segundo grau, mas talvez não é uma coisa que você vai precisar sempre, tá? O que seria mais aqui, talvez, fazendo isso aqui, é que a matemática ela tem a possibilidade de desenvolver seu raciocínio lógico. Talvez não tenha uma aplicabilidade, assim, explícita na psicologia, talvez até agora também não estou conseguindo pensar em nada que na psicologia talvez seja uma coisa útil, né? Essa parte de equação do segundo grau, tanto do primeiro, mas ela ajuda para desenvolver seu raciocínio lógico. Pelo menos para isso ela serve. Tá? Mas a unidade 2, que vai entrar em estatística, vai ser semana que vem, eu garanto para você que alguma coisinha aí você vai usar, sabe? Somente quando você for fazer seu trabalho aí de conclusão de curso aí, você vai precisar dele. Fazer alguma pesquisa, tá? Então, esse exercício aqui, mesmo pedindo para calcular o problema de mínimo, né? Então, eu coloquei aqui, ó, é um problema de mínimo, você vai usar a fórmula do YV, tá? Do YV, que é esse cara aqui, certo? O exercício 12, ó, para a gente ir fechando, já é um bem parecido, só que em vez do cara chutar a bola, né? Igual que, ó, chuta-se uma bola para cima, agora o cara arremessa uma bola de basquete. Na hora que ele arremessa uma bola de basquete, o que acontece é que também faz uma parábola, né, a trajetória da bola. Eu só queria entender o que o RH tem com isso. O RH, você pode ter uma função de segundo grau, mas aí seria um programa de computador, talvez, né? Aí você nem precisaria saber que tem uma função de segundo grau ali abaixo. Mas talvez para analisar alguns candidatos, algumas coisas. Márcio, Diga. Oi. Eu trabalho na área do RH já há 3 anos. Eu nunca usei isso. Nem vai usar.
Olha, E nem vai desnecessário a gente usar. passar por isso. Humilhação que a gente passa à toa. É confortante saber Ó, disso. Ô, gente, falar uma coisa para vocês. Eu dou aula, eu já dei aula para o curso de RH dessa matéria e de uma outra. Já deve ser a terceira turma que eu tenho de RH. Todos vocês ficam me fazem a mesma afirmativa. Professor, eu não vou usar isso, eu não preciso disso. Eu vou fazer o seguinte, tem um amigo meu que é professor, ele é até professor aí da faculdade, ele fala assim, ó, você vai precisar para fazer a prova. É só para isso. Olha, que legal, só para se lascar. Ele fala isso, e é verdade. Você vai precisar só para fazer a prova, tá? Nossa. Felizmente. Então, pega leve, hein? Não, pode ficar tranquilo. Por isso que eu falo, meu objetivo aqui é passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Né? Pode ficar tranquilo que eu não vou querer ferrar a galera toda, né? Oi. É muita informação. Não é? Demais. Tô ficando louco aqui já. É muita informação, concordo com você. Nossa, eu tô cansado aqui, ó, falei pra caramba. A aula, sim, ela cansa mais a gente, professor, e eu acho que você... Pelo menos um professor quer que volta a aula na sala, né? É verdade, tá? Ó, pessoal, por hoje, eu acho que é isso aí. Esse exercício que eu acabei de falar aqui, você vai fazer a mesma coisa do número 10, ó. Só pegar o YV, substitui o YV. Ó, para mim, como eu vi que vocês estavam com dificuldade nos exercícios, eu resolvi todos os exercícios, tá vendo? Ó, fiz todos, ó, tudo bonitinho, passo a passo para vocês, ó. Vou disponibilizar lá, explicando, para vocês poderem fazer e treinar. Fica tranquilo, e quando eu for dar a prova, essas coisas, os meus exercícios vão estar baseados nessas listas de exercícios. Se eu mudar um número aí, é muita coisa, tá? Então, estudem por aí, para vocês se irem bem. Ô, Márcio, lá no portal, aonde você vai colocar a resolução dos exercícios? Vou colocar na unidade 1, na seção 4, no pós-aula. Pode ser? Combinado? Combinado. Tá? Que aí vocês pegam eles lá. Combinado. Obrigada. E aí, ó, se tiverem dúvidas, né, com relação à lista de exercício, alguma coisa, quiser me mandar lá pelo APA, pode me mandar. Não tem problema nenhum, não. E se quiser perguntar na próxima aula, também pode perguntar, tá? Não tem problema. Estou por conta de vocês aí esses dias, então podem... eu sei que também não tem só métodos quantitativos, né? Tem várias outras matérias. Talvez as outras sejam até menos... mais teóricas, né? Essa minha aqui, ela é muito mais... tem muita matemática. Mas um alento para vocês é que a unidade 2, o começo dela é bem teórico, é bem tranquilo, tá? Não é muito difícil, não. Tá certo? Márcio, eu perdi o começo da aula. Eu queria saber sobre aquele exercício avaliativo que está no portal. Sim, senhora. Para que dia que é para entregar? Para entregar, é para você fazer ele lá até o dia 10, tá? Esse exercício você vai fazer a parcial 1, tá escrito lá como parcial 1. Tá na unidade 1, seção 4. Qual? Parcial 1, que é para entregar. Isso, você vai fazer você vai fazer lá no portal mesmo. Na hora que você fizer lá, vai ficar salvo. Aí sua nota, eu vou entrar lá e vou pegar sua nota, entendeu? Sim, eu já tenho uma olhada nele lá. Aí que pode tentar fazer 2 vezes. Eu fiz só que eu fiz sem explicação, né? Aí eu tô vendo aqui que eu errei muita coisa. Eu posso fazer de novo? Claro, deve, pode. Tá bom, então, professor. Oi. Sessão 4. Em relação à aula de hoje, você não vai botar mais exercício lá não, né? Ou vai? Vocês querem que faça mais uma listinha para vocês treinarem de revisão? Pra mim, pode não. Já tá... Não, melhor não. É muita matéria. Tranquilo, tá bom. Aí nós já vai treinando nessas duas aí. Porque eu vi que teve muita gente que não conseguiu fazer também. Ótimo. E com as resoluções agora também fica mais fácil. Beleza. E você, por exemplo, você consegue ter uma ideia mais ou menos de como é que tem que fazer. Ótimo. Não, bacana. Legal. Oi. Márcio, por exemplo, essa é a primeira aula que eu assisto sua. Eu não cheguei a assistir uma aula presencial. Então eu vou fazer essa lista todinha.
Com a Tá, sua explicação de hoje, facilitou muito mais. Ótimo. Beleza. Faça e depois, se você puder pegar a resolução, você confere se está certo ou se está errado. Ok. Beleza? Perfeito, É o Kenny, obrigado. né? Isso, Kenny. Beleza, Kenny. Beleza, ótimo. Nós vamos comunicando aí, você vai... Será que você entrou depois para a gente ir acertando, tá? Perfeito, obrigado, viu? De nada, Ô, cara. Márcio, Valeu. vai ter Sim. chamada? Eu salvei aqui o nome da galera aqui, que eu consigo ver quem entrou, entendeu? Eu acho que tem quase 60 alunos online. Ah, Meu, tá. você não- Beleza. Tá tranquilo. Vocês não têm acesso ao site, ao chat, não, né? É porque... Tem não. Não, tem Que não. bom. Mas pode ficar tranquilo aqui. Tem 45 alunos na aula. Tem, isso. 45. No momento, Isso mesmo. Isso aí. Tá tranquilo. Aí, ó, e outra coisa, eu vou disponibilizar essas gravações de novo. Essa aula está sendo gravada, então ela vai lá pro AVA também, pro último encontro lá no sessão 4 da aula, tá? Já pode ir chorar. Pode o quê? Já pode ir chorar. Chorar? Vou desligar por mim e chorar, tá doido. Não chora não. Assista as aulas com calma, tá? Pega os videoaulas que tá por parte lá no portal, vai assistindo. Matemática em aula não funciona, Márcio. Não, eu concordo. Eu assisto o Ferreto todo dia, o trem não entra. Depois, me manda um e-mail. Verdade. Com a sua dúvida específica, tá? Tem meu e-mail? Matemática é a dúvida. A matemática é a dúvida? Tá. Mas se Vocês tiver, falam que é não fica exata, com mas vergonha. não tem nada de exata, gente. Se vocês tiverem dúvida, não precisa ficar com vergonha de me perguntar. Tá certo? Tá bom. Então é isso aí, gente. Valeu, obrigado pela paciência de vocês. Com Deus. Tá? Com Deus. Vocês também com Deus aí. Tenha uma boa semana. Fique em casa, não fica passeando, não. Tchau, obrigada pela aula. Tchau, Eu gente. agradeço. Tchau, gente. Tchau, gente. Sexta-feira. Boa noite. Tchau, tchau.